Tá. A situação é pior do que se imaginava, de fato, né? Como eu falei, essa questão da recuperação judicial escancara o quão grave é a situação do clube, né? E assim, eu repito, eu acho que isso é um alerta para outros clubes. Eu estava lendo agora alguma coisa, o Internacional coloca um prazo para o Flamengo e para o Santos resolverem, questão do Thiago Maia. Gente, o Internacional contratou o jogador, conquistou a vaga na Libertadores com o Thiago Maia sendo titular, não pagou o Flamengo, e ainda coloca a condição. Caramba, cara. Ainda coloca a condição, não, se o Santos quer, acerta com o Flamengo aí, não sei o quê. Peraí, cara, você não pagou. Você não pagou. Que porcaria de futebol é esse do Brasil? Tem que ter organização, fair play financeiro urgente. Os clubes chegam à situação que o Vasco chegou por conta da falta de controle. A falta de controle permite que dirigentes façam absurdos que vão colocando grandes clubes no buraco. Quando vai ver, cara, o dirigente que fez a bobagem, de repente já foi até embora, já até morreu, já não está nem mais lá, e o clube foi embora. Isso acontece com vários deles. O Santos está contratando jogadores, sabe-se lá como. O clube veio da Série B. Contrata jogador de 11, 12 milhões de euros. Como é possível isso? Aí essa semana conseguiu empurrar com a barriga para pagar parcelado dívidas que tem, por exemplo, com o Cuiabá. É demais. O Corinthians, o caso do Corinthians. Então, sabe, o Vasco é vítima de más gestões que são toleradas, né, no futebol onde você não tem controle das finanças, não tem punição para quem não paga. E assim seguimos. O que as pessoas não entendem é que isso é perigoso para os clubes. E está na cara, a gente está vendo isso acontecer. Está acontecendo. Está muito claro isso aí. Perfeito. O Cláudio Leite, Verrete implorando pela expulsão do Wesley. A verdade é que o moleque está imparável. Dorival vai ter que convocar. Provavelmente será convocado, tá, Cláudio? De fato, o Varela está vivendo uma boa fase. Henrique Mendes, vocês lembram... Wesley. Pode falar, André. O Wesley está vivendo uma boa fase. O Wesley está vivendo uma boa fase. O Henrique Mendes, vocês lembram qual foi a última vitória marcante do Vasco contra o Flamengo? Marcante, eu não me recordo. Assim, eu me lembro que o Vasco venceu de 1-0 com gol do Pumita, né, em 2023. Me lembro do Vasco vencendo o Flamengo também em 2015, se não me engano, de 2-1, mas marcante, a ponto, por exemplo, do 6-1 recente, né, que tem até agora bandeirão. Teve um 3-1. 3-1, Teve né? um 3-1 ali logo depois da conquista da Supercopa do Brasil. O Flamengo ganha a Supercopa do Brasil no fim de semana e aí no meio de semana vai jogar contra o Vasco rebaixado, com um time assim bem mais fraco, mas jogou muito bem aquele jogo e ganhou por 3-1, que até um jogador lá, que agora não me lembro o nome, fez uma comemoração parecida com a do Edmundo em 97, quando o Vasco goleou o Flamengo. Perfeito. Gustavo Madeira, o que vocês acharam da reclamação do Verrete no final da partida? Eu acredito que o Mauro aqui já respondeu a respeito desse tema. Ronaldo Martins, saudações bancados. Os ataques do Vasco aconteceram sempre nos nossos erros. Os jogadores estavam dispersos. Falando nisso aqui que o Ronaldo trouxe, a respeito de alguns jogadores estarem abaixo, né, comparado a outros, tem um detalhe importante porque o Léo Ortiz, ele foi muito visado. Parecia um pouco nervoso, errou alguns domínios, questão técnica mesmo. Teve também ali questionado, né, o próprio Plata em alguns momentos, o Bruno Henrique, né, que quase não recebia a bola, até fazer o golaço, mas estava um pouquinho encaixotado em outras oportunidades. Alguns também questionaram a atuação ali do próprio Arrascaeta, que era um jogador a menos em campo e tudo mais. Diante disso, Mauro e André Rocha. Tem um jogador que foi abaixo de todos os outros. Como é que vocês avaliam aí a queda de rendimento do próprio Arrascaeta, que recebia em algumas oportunidades esse passe entre linhas, não foram tantas as vezes, mas recebeu, só que estava com dificuldade de domínio, como o André Rocha falou lá no início, de finalização também, Mauro. Eu acho que o caso. O Léo Ortiz foi um jogo ruim dele, mas ainda assim apareceu ali evitando um gol do Vasco, né? O Arrascaeta está bem mal, né? Aquela jogada no primeiro tempo que ele não conseguiu finalizar, dominar, saiu com bola e tudo, ele ficou até meio constrangido, me pareceu. A fase dele realmente não é boa. A fase não é boa e não me parece questão física, tecnicamente mal. Tecnicamente mal. Eu acho que esse é o caso que mais chama atenção nesse momento. Como a gente está dizendo que é uma pré-temporada, ele dá tempo para ele se recuperar, mas está na hora de começar a produzir um pouco mais, eu até entender o que está acontecendo com ele. Eu acho que, assim, não vou ficar surpreso se durante o ano, em algum momento, a Arrascaeta for reserva do Flamengo, não. Não vou ficar nem um pouco surpreso.
Se ele não tiver em grande fase, pela forma como joga, especialmente quando tiver Pedro de volta e tudo, pela maneira que o time joga, pressionando, será que ele vai ser intocável nesse time? Porque o Tite, até o Felipe fez isso também, né? Colocava o Arrascaeta como um dos atacantes, né? Na época do Tite, era o Tite e Arrascaeta na frente. Eram sempre os dois ali, os homens mais avançados. Mas jogando dessa maneira que o Felipe quer que o Flamengo jogue sempre, pressionando o adversário, não sei se ele vai aguentar. Você vai ter, o Pedro vai jogar. Quando tiver em forma, ele vai jogar. Vai demorar, acho que um pouco mais do que as pessoas estão dizendo, mas vai voltar. E aí, como é que vai ser? Vai dar para conciliar com os dois? Sinceramente, eu tenho dúvidas. Não vou ficar surpreso se em alguns jogos, circunstancialmente, o Arrascaeta ficar como opção no segundo tempo. E entrar um outro jogador que participa mais do jogo. Ah, mas ele é o craque, não sei o que, sim. Mas isso é uma balela, né? Não, o craque pode decidir a qualquer momento. Isso não existe. Vários craques em má fase. O craque em má fase tende a não decidir. Circunstancialmente, o craque em má fase decide, tem um lampejo. Mas isso é circunstancial. É exceção, não é a regra. A regra é, o jogador, por mais genial que seja, em má fase, ele não decide. Ele erra, ele está em má fase. Então você não pode ficar só apostando que o craque vai resolver porque você acha que ele vai resolver. Isso é bobagem. Especialmente quando você tem outras opções interessantes. O Flamengo tem opções do seu elenco. Então acho que a próprio recado que o Felipe deu na coletiva anterior, acho que foi para isso aí. Ele foi na casa do Arrascaeta, conversou, coisa e tal. Para mim ele foi um sinal muito claro, né? Até acho que ele nem precisa ir na casa de ninguém falar. Se ele quer ir, é problema dele, mas não precisa. Entendeu? Isso aí ele pode falar no CT no dia a dia. Bonitão, é o seguinte, ó, você está mal assim, está mal nisso, está mal naquilo e tal. Concorrência aqui é pesada, você pode ser o cara e tudo, mas tem que mudar isso aí. O que você tem a dizer? O que a gente pode fazer por você e por nós? Acho que o papo reto é esse aí. E ele deu o recado ali muito claro, para mim, muito claro, de que ele está em observação e precisa melhorar. Ontem foi até meio constrangedor aquela bola, que ele não domina, se atrapalha, a bola sai, não parecia ser o jogador que a gente conhece. Diante disso, André Rocha, você acredita que o fator gramado sintético influenciou muito também na qualidade técnica desses próprios jogadores por ter sido né, um pouco mais abaixo na tarde de ontem? Sempre impacta, né? É diferente para o jogador. Né? Mas eu ainda acho que, no caso do Léo Ortiz, do Léo Pereira, acho que foi aquela coisa do clima de pilhado no jogo. Os jogadores do Flamengo começam a se distrair do jogo e ficar muito preocupado com essa coisa de arbitragem, de provocação do adversário. E o Verratti estava assim, provocando muito em todos os sentidos, reclamando de arbitragem toda hora e toda disputa de bola com os zagueiros ele deixava um pezinho, sabe, aquela coisa. Então os jogadores dos zagueiros do Flamengo ficaram muito ligados nisso e acho que caíram na pilha também. Mas é claro que o piso sintético sempre tem interferência, porque o jogador não está acostumado a jogar ali. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.